irmãos estão de pé, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que juntos possamos recapitular o versículo, o tema dessa festa lá em Samuel, no capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, que vai dizer: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aleluia. Poderia tomar os nossos assentos? Desde já aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui na tua casa, de estarmos aqui na sua casa para louvarmos e agradecermos o seu santo nome. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor Aldair e toda a sua casa, pela vida do nosso pastor William, do pastor Antônio Bastos, do pastor Jean, do pastor Ailton e todas as suas famílias. Louvo a Deus pela vida destes homens. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor, presidente de honra, o pastor Geraldo Mendes e toda a sua família. Que Deus possa continuar abençoando e derramando das suas bênçãos sobre a vida deles. Eu quero aqui também louvar a Deus pela vida dos meus companheiros que por aqui já se passaram. Hoje pela manhã o jovem Jefté, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero aqui dizer que Deus há muitas coisas a fazer em suas vidas. Basta nós permanecermos no caminho do Senhor e tudo Ele fará por nós. Eu quero aqui também louvar a Deus pela vida da minha família, pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, que sempre tem me ajudado, que sempre tem me motivado para que eu possa estar aqui hoje, para que eu pudesse estar aqui. Eu sei que se não fosse eles na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Quero também louvar a Deus pelos líderes de jovens, onde está na liderança o meu Titi e também o irmão Charles. Agradeço a ele pelo apoio e em nome de todo mundo que sempre esteve ao nosso lado, sempre nos motivando e nos dando palavras de ânimo para que nós possamos continuar. Porque se não fosse a oração dos irmãos, hoje eu não estaria aqui. Mas eu sei que a oração de Deus tem me dado essa oportunidade de aqui estar. Eu agradeço a todos de modo geral. Todos que estão aqui, eu quero agradecer. Meus amados irmãos, no versículo aqui foi lido, foi recapitulado, nós podemos observar e depararmos com uma história onde aqui nós vamos ver que Davi ele chega até Saul para motivar Saul. Não que Davi queria governar os pecados de Saul, e com os pecados de Saul não. Mas Davi veio motivar Saul, porque assim como Saul ele já estava em pecado, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Saul então para ele nada vai dar certo. Porque a pessoa ela não está andando conforme o Espírito Santo, quando a pessoa ela não está andando conforme a palavra de Deus, nada para ela vai dar certo na vida dela. Mas aquele que está andando com o Senhor, ele tem a certeza que se ele for no nome do Senhor, ele vencerá. E aqui nós podemos observar então que ele motivou Saul para que não desfalecesse o coração, mas que permanecesse firme naquela luta contra os filisteus. Para nós chegarmos a este ponto da história, nós voltamos para entender o que é que aconteceu para chegar a este ponto. Nós podemos ver no livro de Ruth, no capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22, vai dizer que Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, que casou-se com Ruth e gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aqui nós podemos observar, de acordo com o que a Bíblia relata, que o nascimento de Davi ocorreu por todas as países. No ano de 1025 a.C., Davi é um rei de Israel. Nós podemos observar que Davi tinha os seus 15 anos, ou seja, Davi era uma criança, Davi era um adolescente, mas que já tinha o Espírito de Deus na vida, mas que já tinha que sempre permanecer na vontade de Deus, que sempre permanecer no caminho que Deus propôs para a sua vida. E aqui nós podemos observar, lá para o capítulo 16, do versículo
quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Levanta-te, enche a tua vasilha de azeite e vá até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. E a Bíblia vai dizer então que Samuel vai falar para o Senhor: Senhor, o Senhor bem sabe que se eu for, Saul sabe disso, vai mandar me matar, porque ele não vai gostar nada dessa ideia. Então Deus vai dizer a Samuel: Samuel, pega das suas vacas, vamos vir e vá, e diz que vai fazer um sacrifício, e eu te abençoarei. E a Bíblia vai dizer então que Samuel foi para fazer o sacrifício e ungir um novo rei para Israel. E a Bíblia vai nos dizer que chegando Samuel até Belém, vieram os anciões daquela cidade a encontrar com Samuel. Chegando aqueles anciões até Samuel, perguntaram a Samuel: Senhor, é de bem a sua vinda? É de paz a sua vinda até Belém? Então Samuel vai dizer àqueles anciões: é de paz a minha vinda, mas eu vim aqui foi para fazer um sacrifício ao Senhor. E então Samuel vai pedir para que aqueles anciões se santificassem e que fossem com ele ao sacrifício. Aqui neste ponto da história nós podemos observar que para que aqueles anciões eles pudessem ir com Samuel, primeiro eles tiveram que se santificar a sua vida, para que depois eles pudessem ir ao sacrifício. E a Bíblia vai dizer então que eles foram até a casa de Jessé. E chegando até a casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que quando eles adentraram, Samuel então viu a Eliabe, filho de Jessé. Então pensou Samuel em seu coração: certamente é este o escolhido de Deus, porque é um homem de boa presença, é um homem de boa formosura, é um homem de boa aparência, deve ser este o escolhido de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer então que neste momento Deus falou com Samuel: Samuel, não se atente a olhar para a sua estatura nem para a sua formosura, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Não adianta você pensar que aquele é o irmão que Deus escolheu, não adianta você pensar que é aquela pessoa que Deus irá levantar, sendo que você não pode ver o coração daquela pessoa, sendo que você não pode ver o interior daquela pessoa, mas Deus é quem sabe de todas as coisas e levanta quem Ele quer na hora certa, no momento que Ele quer, porque Ele é Deus, porque só Ele é quem pode levantar esse caminho, levantar no mundo necessitado, de fazer reinar sobre Israel, porque Ele sabe, Deus sabe que Ele não quer levantar aquele que se acha, aquele que se pensa que ele por suas forças próprias pode conseguir, mas Deus levanta aquele que reconhece que é falho, Deus levanta aquele que reconhece que não consegue, porque Ele sabe que se Ele levantar o que não consegue, essa pessoa Ele sempre vai ter na vida o seu desejo de que Ele não pode, de que Ele não faz, mas Ele serve um Deus que faz, Ele serve um Deus que pode, Ele serve um Deus de autoridade. E a Bíblia vai dizer então que Samuel vira para Jessé e fala assim: não é Eliabe. Então Jessé vai chamar agora Aminadab na frente de Samuel. Samuel olhando para ele, novamente o Senhor fala com Samuel: também não é este o meu escolhido. Samuel vai dizer a Jessé: este também não é escolhido de Deus. Então Jessé chama o seu outro filho por nome de Samar. E a Bíblia vai dizer que mais uma vez Deus vai dizer a Samuel: também não é este o meu escolhido. Samuel novamente vai falar para Jessé: este também não é o escolhido de Deus. E a Bíblia vai dizer então que de um a um passaram-se os 7 filhos de Jessé, mas de nenhum desses Deus havia escolhido. Então chegou Samuel até Jessé e perguntou: por acaso acabaram-se os jovens e acabaram-se os mancebos? Então Jessé vai dizer a Samuel: não, porque estavam apacentando as minhas ovelhas. Então a Bíblia vai dizer que Samuel falou assim para Jessé: mande-o chamar, porque ninguém assentará na mesa antes que os menores cheguem, ninguém assentará sobre a mesa antes que esse chegue, porque nós não assentaremos enquanto Deus não me mostrar qual é o rei de Israel, que há sobre reinar sobre essa nação. E aqui nós podemos observar, meus amados e queridos irmãos, que saíram ao encontro de Davi. Então, chegando juntamente com Davi, a Bíblia vai nos dizer que Davi já foi chegando e ficando de joelho no chão. E enquanto Samuel via Davi, Deus então falou com Samuel: levanta-te e unge o menino, porque este é o meu escolhido. Este é quem eu escolhi para ser rei sobre Israel. Aqui nós podemos observar que passaram primeiro todos os seus irmãos diante de Samuel, mas Davi foi o último. Por que a Bíblia queria dizer com isso? É que não importa quem passou primeiro, não importa quem chegou primeiro. Se Deus te escolheu, vai chegar a sua hora. Se Deus te escolheu, Ele vai te usar. Se Deus te escolheu, nem que seja o menor, nem que seja o que é mais fraco, mas Deus é quem dá força, Deus é quem
que pudesse reinar no seu povo, não. Deus escolheu aquele que andava com o Senhor. Deus escolheu aquele que tinha perseverança na doutrina. Deus escolheu aquele que tinha uma convicção de que só Deus é quem era forte, de que só Deus é quem podia vencer as batalhas. Deus escolheu aquele que poderia para ele ser muito desprezado, mas Deus escolheu ele para mostrar que não fez nada do Senhor. Deus escolheu ele para mostrar que não importa a sua altura, nem a sua estatura, nem sequer a sua idade, porque quando Deus escolhe alguém, ele unge, ele capacita, mesmo que você pense que não vai conseguir, mas quem está do seu lado, ele pode tudo fazer. Aqui nós adentramos aqui no capítulo 17 agora, nós podemos observar que os filisteus eles então se ajuntaram em seus arraiais para que pudessem guerrear contra a nação de Israel. E a Bíblia vai nos dizer então que eles congregaram-se em Socó, que está no templo de Judá, e acamparam entre Socó e Azecá, que está no templo de Damim. E a Bíblia vai dizer então que, porém, Saul e os filhos de Israel acabaram-se, ajuntaram-se no Vale do Carvalho e ordenaram batalha contra os filisteus. Só que a Bíblia vai dizer lá no versículo 4 do capítulo 17 do livro de 1 Samuel, então de repente saiu do arraial dos filisteus um homem de Gade por mão de Golias, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia também com ele a couraça de escama, a qual pesava 5 ciclos de bronze, e trazia greve de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a arte da sua lança era como de um eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Aqui nós podemos observar que aquele homem, aquele gigante que estava do lado dos filisteus, ele era um homem muito bem preparado, ele era um homem que nós poderíamos ver que ninguém era capaz de enfrentar aquele homem, porque ele vestia as melhores armaduras, era um homem grande, era um homem forte, era um homem preparado para lutar. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que não importa a armadura que o inimigo usou contra você, não importa a estratégia que o inimigo usou contra você, se Deus é com você, quem é que levará com você? Se Deus está no seu caminho, quem é que pode impedir? Se Deus falou que vai, quem é que pode dizer não? Se Deus falou que acontecerá, quem é que pode provar ao contrário? E a Bíblia vai dizer então que Golias para e diz a Israel: para que sairmos a ordenar a guerra? Escolhei entre vós um homem que tenha coragem de descer a mim e que possa me enfrentar. Então continuou Golias a desafiar Israel. E acontecerá que se ele me vencer e me ferir, nós seremos os seus servos. Mas se eu vencer e o ferir, vós sereis os nossos servos e a nós serviremos. Aqui nesse versículo nós podemos observar que Golias ele já tinha certeza que venceria. Ele foi confiando nas suas próprias forças, mas é assim que Deus usa para confundir o inimigo, porque Deus sabe que aquele que confia nas suas próprias forças ele não prevalecerá, mas Deus também sabe que aquele que se humilha na presença do Altíssimo, este receberá de Deus as suas bênçãos. Golias vai continuar dizendo para o povo de Israel: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: escolhei dentre vós um homem para que ambos pelejemos. E a Bíblia vai dizer, então nós podemos observar que aquele povo de Israel, ele então temeu lutar com aquele gigante. Eles então ficaram com medo de lutar com aquele gigante. Por quê? Porque eles já estavam desmotivados. As palavras que Golias haviam falado já tinham desmotivado aqueles homens. O que é que nós temos que fazer para que nós não sejamos desmotivados pelo inimigo? Nós temos que sempre permanecer firme na presença do Senhor, para que o Senhor sempre possa nos dar força, para que nós possamos sempre prosseguir marchando e sempre com o nosso alvo que é o céu, sempre desejando estar mais perto de Cristo, porque sabemos que é só o Senhor quem pode nos ajudar, porque sabemos que é só o Senhor quem pode nos levantar, porque sabemos que só o Senhor é quem pode nos animar de novo e que fazer de nós um grande vencedor. E que nós podemos observar, meus amados irmãos, que ali em meio àquela batalha, eles nada de confronto ainda, porque nenhum tinha coragem de descer e lutar contra Golias. Então Jessé pediu para que Davi fosse levar alguns mantimentos para os seus irmãos.
E a Bíblia vai dizer então que Davi foi obedecendo o mandato do seu pai. E então a Bíblia vai nos revelar que Davi, quando chegou ali, ele então ouviu aquela voz desafiando o povo de Israel. Então Davi pergunta para aqueles homens que estavam ali junto com ele: quem é este circunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E a Bíblia vai dizer então que aqueles homens explicaram para Davi quem era aquele homem, quem era aquele gigante que estava ali para desafiar o povo de Israel. Então Davi, falando com aqueles homens, a Bíblia vai nos dizer então que chegou ao conhecimento de Saul, que Davi estava ali naquele local onde eles ensaiaram. E a Bíblia vai dizer então que Davi foi levado até a presença de Saul. Então Saul perguntou a Davi quem ele era e por que ele estava ali. Mas antes de Davi dizer alguma coisa, Davi falou bem assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi ele não foi confiando na sua própria força, Davi ele não foi confiando nas suas próprias conquistas, mas ele foi confiando que se Deus fosse com ele, ele venceria. Ele foi confiando que se Cristo fosse com a sua armadura, ele venceria aquele gigante. Davi sabia que pela sua altura ele já não poderia vencer aquele, mas ele sabia que ele servia um Deus que era forte, que era grande, um Deus que está sempre pronto e disposto para ajudar o seu filho, um Deus que está sempre pronto e disposto para que possa sempre ajudar o seu, para que possa sempre motivar o que está caído, para que possa levantar e para que possa colocar no seu lugar a qual Deus o chamou para que possa estar. E a Bíblia vai dizer então que Saul ficou com medo de deixar Davi lutar contra um gigante. Então falou que Davi era muito pequeno, que Davi talvez não conseguiria vencer aquele gigante. Então Davi começou a contar os seus testemunhos para Saul. Ó meu rei, quando eu era mais jovem, certo dia eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, e então apareceu um urso para que pudesse tragar uma das suas ovelhas. E Deus me deu força e eu consegui vencer aquele urso. De mesma maneira apareceu um dia um leão, e Deus novamente me deu força e eu também venci aquele animal. E aqui nós podemos ver então que Saul, ele motivado com aquilo, deixou que Davi fosse lutar com aquele gigante. Mas Saul, não querendo que aquele jovem morresse de uma forma tão trágica, pediu para que ele vestisse a sua armadura. Mas Davi então vai dizer a Saul que não ia com armadura nenhuma, porque ele ia em nome do Senhor. Essa é a diferença do crente fiel e verdadeiro. Ele não vai confiando em armadura, ele não vai confiando no escudo, ele não vai confiando em nenhuma espada, mas ele vai confiando em Deus, ele vai confiando no Senhor dos exércitos que pode te dar a vitória, ele vai confiando no Senhor Altíssimo que pode nos fazer um grande vencedor. E aqui nós podemos ver então que Davi foi no nome do Senhor e venceu aquela guerra. Mas ele venceu aquela guerra não foi porque ele era bom, não foi porque ele era guerreiro, não foi porque ele sabia lutar, não. Mas ele venceu porque ele foi em nome do Senhor. Aqui nós podemos ver que Golias viu que aquele menino estava descendo naquele vale para que pudesse lutar com ele. Golias então vai dizer para aquele povo de Israel: porque fostes tão covarde de deixar vir um menino para que lutasse a mim? Mas sabe o que é que Davi falou para ele? Você vem a mim com espada, com lance e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Talvez o inimigo vem todo preparado para te derrubar, para te tirar do Senhor. Mas se você for no nome do Senhor, você vai derrotar este gigante que tenta te tirar da presença de Deus. Você vai derrotar este gigante que não quer ver você prosperar. Você vai derrotar este gigante que não quer ver você prosseguir. Por quê? Porque você vai em nome do Senhor. Você não vai confiando em suas forças, mas você vai confiando no nome santo do Senhor, que é a única pessoa que pode. E aqui adentrando na segunda parte dessa palavra, aqui nós podemos ver que Davi ele motivou Saul. Motivou. Mas se nós formos olharmos para que Davi pudesse motivar, primeiro ele estava motivado. Então, se nós formos olharmos para nós motivarmos alguém, primeiro nós temos que buscarmos ser motivados por Deus, para que depois nós possamos motivar alguém. Como é que eu quero motivar alguém sendo que eu não sou motivado? Como é que eu quero incentivar alguém a orar se eu não oro? Como é que eu quero incentivar alguém a cantar se eu não canto? Como é que eu quero incentivar alguém a pregar se eu não prego? Como é que eu quero incentivar alguém a estar na igreja se eu não estou? Como é que eu
Deus, nós purificarmos. E nós podemos ver que, de acordo com o dicionário bíblico, a palavra purificar significa que é um ato ou efeito de purificar. E nós podemos ver aqui que purificar tem o significado de tornar-se puro. Tornar-se puro tem significado também de sem mistura genuína, ou seja, ser puro. Não tem mistura nenhuma, nós não podemos ser diferentes, nós não podemos nos contaminar com o pecado, nós não podemos nos contaminar com o mundo, mas nós devemos ser santos em toda maneira de viver, para que nós possamos ser justificados. Aqui em primeiro lugar eu coloquei purificar o nosso coração. O salmista ele vai nos escrever lá no Salmo 24, a qual ele vai dizer bem assim: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará em seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, mas este receberá das mãos do Senhor o seu galardão e a certeza da sua salvação. Como é que você quer ter Deus no coração, sendo que o seu coração não está purificado? Como é que você quer que Deus faça morada no seu coração, sendo que o seu coração não está preparado para que Deus possa fazer morada? Como é que você quer sentir o Espírito Santo, sendo que o seu coração não condiz com as verdades que é pregada na sua igreja? Como é que você quer sentir a presença de Deus, sendo que o seu coração nunca aceitou a palavra divina? Como é que você quer sentir Deus no coração, sendo que você não abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor falar com você? Vamos primeiro buscar a purificação do nosso coração, para que assim o Senhor possa fazer morada em nossas vidas. Aqui em segundo lugar eu coloquei purificar a nossa boca. O salmista vai dizer lá no Salmo 141, versículo 3: ponha ao Senhor guarda na minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Aqui o salmista ele vai pedir ao Senhor para que guardasse a sua boca e guardasse os seus lábios, porque ele sabia, pastor, que com uma só palavra ele poderia desmotivar muita gente. Ele sabia que com uma só palavra ele poderia tirar alguém do caminho do Senhor. Mas eu dou graças a Deus porque Deus tem levantado um homem com as suas bocas purificadas, mas que não resta de falar a verdade, mas que está sempre firme e constante, falando a palavra do Senhor, para que possa nos motivar, para que com a palavra não venha nos fazer desfalecer, para que com as suas palavras não venha fazer desanimar, mas que nós venhamos sempre estar firmes, porque as suas palavras foram ungidas por Deus, para que nós possamos sempre estar firmes, porque as suas palavras não são de desânimo, mas são palavras de edificação para que nós possamos vencer. Em terceiro lugar eu coloquei purificar a nossa mente. Romanos 12, versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu quero pensar nas coisas do céu? Como é que eu quero pensar nas coisas divinas, sendo que a minha mente está ligada no mundo terrestre, sendo que a minha mente está ligada no mundo da perdição, no mundo que não tem nada para me oferecer? Como é que eu quero estar com a minha mente ligada no céu, sendo que a minha mente está ligada nas coisas que o mundo tem para nos oferecer? Nós temos que purificar a nossa mente, porque a partir do momento que o crente, que o irmão, ele procura purificar a sua mente, a partir do momento que ele procura estar com a sua mente ligada no céu, nada que o mundo possa oferecer, nada disso vai entrar na sua mente, porque a sua mente está ligada nas alturas, porque a sua mente está ligada em Deus, porque a sua mente está ligada no Altíssimo. Em próximo lugar, aqui no quarto lugar, eu coloquei purificar os nossos olhos. Muitas das vezes viemos para a igreja, muitas das vezes alguns crentes chegam e falam assim: eu não vi nada. Como é que você vê se os seus olhos ainda estão cegos espiritualmente? Nós vamos ver aqui na passagem do cego Bartimeu, e a Bíblia vai nos dizer, verdade ou não é? Bartimeu ele só foi cego porque ele encontrou com Jesus. Daquele dia em diante ele voltou a ver. Por que ele voltou a ver? Porque ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor.
purificado para que nós possamos ver Deus agir em todas as nossas dificuldades, para que nós possamos ver Deus agir em todas as nossas lutas, para que nós possamos ver o mover de Deus em nosso meio. Primeiro nós precisamos purificar os nossos olhos. Em quinto lugar, eu coloquei purificar os nossos ouvidos. Como é que você quer ouvir a voz do Senhor, sendo que você nunca ligou os seus ouvidos no céu? Como é que você quer ouvir a voz do Espírito Santo, se os seus ouvidos nunca foram ligados nas nações celestiais? Como é que você quer ouvir o Espírito Santo falando em coração, sendo que você não dá lugar? Como é que você quer ouvir a palavra de Deus na sua vida, sendo que você nunca abriu os seus ouvidos para a voz do Senhor falando com você? Porque se eu for olhar, a partir do momento que a pessoa ela reconhece, a partir do momento que a pessoa ela abre os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, com o hino que a criança ela falar na sua vida, com a criança vem aqui e ela ouve Deus falar na sua vida, com o versículo que a irmã vem aqui ler, ela ouve Deus falar na sua vida, porque os seus ouvidos já foram purificados para ouvir a voz do Senhor. Aqui em sexto lugar eu coloquei oração. Porque se nós formos olharmos, nós só conversamos com Deus através da oração. Se nós formos olharmos, nós só vencemos se for através da oração. Se nós não orarmos, nós não vencemos, nós só vamos ver dificuldade em nosso caminho. Mas a partir do momento que nós oramos, que nós buscamos ao Senhor, nós vemos o mover de Deus em nossa vida. Nós vemos o mover de Deus no meu caminho, no seu caminho, tirando do caminho todas as ciladas do inimigo que quer te fazer tropeçar. Nós vemos Deus na nossa vida para que possa sempre estar nos motivando. Por quê? Porque nós estamos orando e falando com Deus sempre. Nós estamos sempre em constante oração com o Senhor. Como é que a pessoa ela quer vencer sendo que ela não ora? Como é que a pessoa ela quer chegar sendo que ela não ora? E a pessoa fala bem assim, mas as dificuldades são muitas. Mas a partir do momento que você começar a orar, você então verá o mover de Deus na sua vida. Você então verá o mover de Deus na sua vida, fazendo que todas as dificuldades, não que Deus vai tirar as suas dificuldades não, mas Deus é quem vai te dar a saída para aquela dificuldade. O salmista vai falar lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista ele não estava falando que Deus ia dar apenas bênção, não. O salmista estava falando que como o Senhor é meu pastor, nada te faltará. Ele estava dizendo que não ia faltar luta, não ia faltar dificuldade, não ia faltar desilusões, não ia faltar tristeza na sua vida, não. Mas ele também estava dizendo que quando você começar a falar com o Senhor, não vai faltar vitória na sua vida, não vai faltar bênção sobre a sua casa. Porque você sente a presença do Senhor, porque você está sempre buscando falar com o Senhor. Aqui em sétimo lugar eu coloquei amizades. Certa vez eu vendo uma ilustração, e aí naquela ilustração falava assim que um certo fazendeiro ele achou um filhote de águia. E ele colocou para que fosse criado junto com as suas galinhas que ele criava naquela fazenda. E aí, no meio daquela ilustração, vai dizer que passou-se os tempos e aquele filhote de águia, um dia olhando para o céu e viu uma ave muito majestosa, uma águia voando, né? Viu aquela ave tão majestosa e perguntou para aquelas galinhas: que ave é aquela lá que voa tão alto, nos altos céus? Então aquelas galinhas foram falar para ela: aquela lá é a ave mais majestosa que existe no nosso reino. A ave mais majestosa que existe no mundo. E ali na ilustração nós vemos que aquele filhote de águia que ali já havia crescido, ele morreu sem saber que era uma águia. Ele morreu pensando que era galinha. Isso é uma coisa que é muito importante na nossa vida, nós observamos que muitas das vezes Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus tem um grande propósito no seu ser. Deus quer te transformar, Deus quer te honrar, Deus quer te usar conforme a tua vontade, mas você nunca saiu do meio das pessoas que não querem ver o teu crescimento. Às vezes Deus quer fazer um grande obra na sua vida, às vezes Deus quer operar um grande milagre na sua vida, mas você nunca saiu do meio das pessoas que não querem ver
campeão. Sabe por quê? Porque Ele colocará na sua vida não amizades falsas, mas amizades que possam sempre te dar uma palavra de motivação, mas amizades que possam sempre te dar uma palavra de ânimo, para que você possa continuar vencendo sobre todas as dificuldades, mas que você não venha desfalecer com os falsos amigos que às vezes nós temos, mas que pensamos sempre em uma só coisa: que Deus é quem é o nosso verdadeiro amigo e está sempre ao nosso lado para nos motivar. Aqui no oitavo lugar eu coloquei caminhos. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, vai falar assim, ó: que há caminho que para o homem parece perfeito. Esse é o maior problema na vida do homem. Muitas das vezes nós estamos andando em um caminho, pensamos que esse é o caminho que nos conduzirá ao céu, que esse é o caminho que nos levará às bênçãos materiais, às bênçãos espirituais, mas às vezes estamos seguindo o caminho dos nossos próprios sentimentos, às vezes estamos seguindo os caminhos dos nossos próprios pensamentos. Por isso o escritor vai dizer que há caminho que para o homem parece perfeito, há caminho que para mim parece que esse é o caminho que vai me levar às bênçãos do Senhor, mas esse talvez não é o caminho que Deus escolheu para a nossa vida, mas esse talvez não é o caminho que Deus escolheu para que nós possamos trilhar. Lá em Êxodo, no capítulo 18, versículo 20, vai dizer: fazei-lhes saber ao Senhor o caminho que deves andar. Muitos de nós hoje não temos essa necessidade de perguntar ao Senhor qual é o caminho que Ele tem para nos oferecer. Muitos de nós hoje, nos dias que estamos vivendo, nós não temos essa preocupação de pedir ao Senhor para que nos mostre o caminho que nós devemos andar, que nos mostre o caminho que nós devemos caminhar, porque nós sabemos que só o Senhor vai nos guiar no melhor caminho que conduz ao céu. Lá em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 31, vai dizer: o caminho do Senhor é perfeito. Nós sabemos que em nosso caminho nós podemos ter muitas lutas, e às vezes pensamos que não vamos conseguir. Não vamos, porque não é o caminho que Deus preparou para a nossa vida. Mas a partir do momento que você reconhece o caminho que Deus preparou para você, eu não estou dizendo que não vai ter luta, vai, mas a partir do momento que você está andando no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, em meio às lutas, Deus vai na frente, tirando do meio toda a barreira que te faz tropeçar, vai na frente, tirando toda a pedra que te faz fraquejar, mas para te fazer um grande vencedor, porque um dia você fez a escolha de seguir o caminho do Senhor, e por isso Ele sempre irá com você para te conduzir ao melhor caminho. Lá em Salmos 27, versículo 11, vai dizer: ensina-me o Senhor o seu caminho. O salmista ele vai reconhecer que se seguir os seus próprios caminhos ele não chegará em lugar algum, mas ele também vai reconhecer que se o Senhor ensinar o caminho que ele deve andar, ele vencerá. Ele sabe que se ele prosseguir no caminho que o Senhor lhe ordenar, ele chegará em algum lugar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você escolhe um caminho para seguir, a partir do momento que você está no caminho que o Senhor quer que você prossiga, Deus ele vai com você, Ele não te deixa sozinho não. Deus sempre está com você, te guiando nos seus caminhos. Deus sempre está com você para te fazer companhia. Sabe por quê? Porque Deus não dá um caminho sem ter um roteiro. Deus não dá um caminho que você não saiba prosseguir. Deus não dá um caminho que você não saiba caminhar naquele caminho. E muitas das vezes nós não sabemos, muitas das vezes nós não conseguimos ultrapassar aquele caminho, nós não conseguimos prosseguir naquele caminho. Mas se é o caminho de Deus, Ele sempre está conosco para nos ajudar. Se é o caminho do Senhor, Ele sempre está conosco para nos ajudar a vencer todas as dificuldades que o inimigo propõe na nossa vida. Lá no Salmo 37, versículo 5, o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. A partir do momento que você entrega o seu caminho ao Senhor, que você confia nele, Ele tudo fará para te proteger. O inimigo ele vai tentar te derrubar, o inimigo ele vai te tentar tirar do caminho que o Senhor preparou, porque o inimigo sabe que aquele caminho que Deus projetou para a sua vida é o caminho que pode te conduzir à salvação. Ele vai fazer de tudo para te derrubar, mas se o Senhor for o seu caminho, nada disso lhe acontecerá, porque o Senhor sempre estará livrando os seus de todo o laço que o inimigo propôs para a sua vida. Porque Deus sempre nunca abandona os seus escolhidos. Deus sempre está andando com você a partir do momento que você escolhe o caminho do Senhor. Se nós formos olharmos a partir do momento que eu e você escolhemos um caminho para seguir, se nós colocarmos Deus na frente, Deus sempre estará ao nosso lado. De tal forma que nós sentiremos muito grande o amor de Deus
Deus em nossas vidas. Aí sabe o que é que mais importante? Quando você está andando com o Senhor, você sente o amor de Deus, de você para com Deus. E o escritor a Romanos, Paulo vai dizer lá no capítulo 8, versículo 38 a 39, porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A partir do momento que nós estamos andando com o Senhor, a partir do momento que nós temos esse apego com o Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus em nossa vida, nada pode nos separar, nada pode nos impedir de sentir a presença do Senhor ao nosso lado, nada pode nos impedir, sabe por quê? Porque é o Senhor que está andando conosco, porque é o Senhor que está andando conosco e nos guiando no seu caminho. Sabe o que é que eu entendo com isso? É que nós temos que entender qual é a importância de Deus na vida da gente. Muitas das vezes nós queremos prosseguir no caminho que conduz ao céu, mas nós não sabemos a importância de Deus na vida da gente. Nós não sabemos que mesmo que estamos no caminho do Senhor, se nós não reconhecemos a vontade de Deus, nós não chegaremos. Porque temos que reconhecer a vontade de Deus em nossa vida. O salmista lá no Salmo 46, ele vai reconhecer o qual é a força de Deus na vida do homem, qual é o poder de Deus na vida da pessoa. Ele vai dizer lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem, ainda que os montes se saiam pela sua cabeça, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, e Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará a romper na manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, está, mas o Deus de Jacó também é o nosso rei. Ele vai continuar dizendo, vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, mas aquietai-vos e sabemos que Ele é Deus, será exaltado entre as nações, será exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista aqui neste capítulo ele vai reconhecer que confiando em suas próprias forças ele não vai conseguir, que confiando em seus próprios pensamentos ele não vai chegar a lugar nenhum, mas ele confia que se for com o Deus dos exércitos, que se for com o Senhor que sempre está presente em todos os nossos momentos, ele irá vencer, ele irá chegar nas mansões celestiais. Por quê? Porque ele reconhece a grandeza de Deus na vida do homem. Se nós observarmos a partir do momento que nós reconhecemos a importância do Senhor em nossa vida, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, essas coisas? Porque se Deus é por nós, quem é que há de se levantar contra nós? Se Deus é por nós, quem é que há de ser contra nós? Porque a partir do momento que nós reconhecemos a importância do Senhor em nossa vida, que nós reconhecemos que nós não podemos, que nós reconhecemos que nós não conseguimos, mas que reconhecemos também que Deus pode, que Deus consegue, que Deus é quem capacita, que Deus é quem levanta, Deus ele está andando conosco. E quem diremos, pois, essas coisas? Que se Deus é conosco, quem é que há de se levantar para derrubar o ungido do Senhor? Quem é que há de se levantar para que possa falar alguma coisa contra o servo do Senhor? Porque ainda que levanta, mas Deus é maior. Ainda que levanta para tentar derrubar o escolhido do Senhor, mas Deus está sempre ao seu lado para que possa fazer vencer. Deus está sempre ao seu lado para que possa derrubar o gigante das nossas vidas, mas para sempre ter a certeza que só o Senhor é quem pode nos ajudar, que só o Senhor é quem pode nos fazer vencer. E aqui nós podemos observar que quando o crente ele está andando com o Senhor, tem tentação, tem luta, o inimigo faz de tudo para derrubar ele, mas quando ele reconhece a importância de Deus, o inimigo ele pode até se levantar, mas ele levanta é para cair. Ele levanta é para cair porque ele não pode ficar de pé na presença de Deus, não. Ele reconhece que ele está tentando te derrubar, mas ele reconhece que quem está velando por você é maior. Ele reconhece que quem está ao seu lado é maior. Ele reconhece que com as suas próprias forças, mesmo com o exército do inimigo, ele reconhece que ele não é para vencer o Deus que nós servimos. Ele reconhece que ele não pode se levantar contra o Deus que nós servimos, porque se ele levantar, ele é para ser derrotado de novo. Ele reconhece que ele não pode
Ele reconhece que ele não pode vencer. Por isso ele sempre cai. Por quê? Porque Deus não permite as coisas acontecerem na vida dos seus escolhidos. Deus não permite as coisas vierem a acontecer na vida daqueles que Deus escolheu, não. Sabe por quê? Porque Deus sempre está lá para proteger e livrar de todos os inimigos. E aqui nós podemos ver que nós só podemos ser motivados se nós estivermos andando com o Senhor. Que não há outra forma. Se nós não estivermos andando com o Senhor, nós nunca poderemos ser motivados. Mas a partir do momento que nós estamos andando no caminho do Senhor e nós começamos a ser motivados por Deus, porque nós sabemos que se nós estivermos com o Senhor fazendo todas essas coisas, Deus então nos dará motivos para sempre estar buscando ao Senhor mais e mais. Deus então estará nos motivando para que possamos sempre continuar lutando. E a partir deste momento, então, agora nós possamos a ser motivados por Deus. E depois que nós passamos a ser motivados, agora nós passamos a motivar. E às vezes, se nós formos olharmos para motivar alguém, não é nem preciso nós falar uma palavra, cantar o hino, não. Porque a partir do momento, pastor, que a pessoa chega no Senhor e vê a vida do Senhor, como é que o Senhor anda, como é que o Senhor veste, como é que o Senhor é na rua, como é que o Senhor é em qualquer lugar que o Senhor estiver, ela então vai falar. Porque quando eu chego perto dela, eu sinto uma coisa diferente. Sabe o que é que essa pessoa sente quando chega perto de você? É a presença do Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê? Porque você um dia foi motivado por Deus. E a partir do momento que você é motivado por Deus, você agora vai motivar as outras pessoas que estão ao seu redor. Nós podemos ver que quem é motivado por Deus, ele sente alegria no fundo do seu coração. Nós podemos ver que quem é motivado por Deus verdadeiramente, ele sente alegria no seu coração. Quem sabe aqueles que são motivados por Deus, quem sabe não começa de alegria quando está vendo assim, ó, céu, lindo céu, céu, lindo céu, as nações celestiais, todas feitas por Deus, céu. Mas você começa a cantar bem assim pra ela, ó. Mas se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, conosco irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, chegar no dia e falar bem assim, é porque eu passo por muitas lutas. Então você começa a cantar bem assim pra ela, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. E logo ao romper a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo tem.
pode vencer. Aí você continua cantando bem assim, ó. Foi ele quem construiu. Jesus no mar dessa vida sempre a navegar. Aí aquela pessoa que talvez não era crente vai chegar em você, vendo tantos motivos que você tem para louvar a Deus, vai falar, eu quero ser crente também. Eu quero fazer parte deste povo que sente essa tamanha alegria. Então aquela pessoa vai lá e começa a ser crente pela sua motivação. Por você ter motivado aquela pessoa então sente o desejo no seu coração de fazer parte do corpo do Senhor. Então sente a necessidade de fazer parte dessa igreja que vai morar no céu. Mas só que como todos nós temos lutas ao nosso caminhar, ela então chega em você e fala assim, mas parece que depois que eu passei a ser crente as lutas aumentaram em minha vida. Você não fala nada para ela, só abre a sua Bíblia lá em Romanos no capítulo 8, versículo 18. Paulo vai dizer, eu estou certo, porém, que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória em que a nós há de ser revelada. Ela então vai ver novamente que a solução não é desistir, mas é que é sempre perseverar, para que ela possa alcançar